Capítulo 7. Liberdade. Desde o começo, deixei claro que o objetivo desse livro é realizar uma caminhada com Deus, que nos permita descansar nele no final. Mas existe um problema. Antes de chegarmos ao descanso, é preciso atravessar um deserto. Os próximos 2 capítulos são o deserto do livro, e depois teremos ainda mais 2 capítulos que poderão ser considerados como sendo um caminho pedregoso, que também precisa ser ultrapassado. Aguente firme, ao final vai valer a pena. O caminho a ser percorrido corresponde à vida de Moisés. Antes de começar, quero te deixar ciente. Veremos Deus castigando duramente os egípcios através de 10 pragas. Depois disso, o povo judeu foi levado para o deserto com o objetivo de conquistar uma terra que já era ocupada por outros povos. A ordem de Deus foi a de aniquilar esses povos. Durante esse percurso, Deus vai se enfurecer e condenar toda aquela geração de Israel a permanecer no deserto até a morte, sendo que somente seus filhos tiveram permissão de entrar na terra prometida. O povo permaneceu 40 anos caminhando, passando por guerras, sede, fome e sofrendo com pragas enviadas por Deus. Em um dado momento, um homem é sentenciado à morte pelo Senhor por ter coletado lenha no sábado. O que acha disso? Sempre se lembre, antes de responder a qualquer pergunta, busque primeiro conhecer a Deus. Agora, imagine-se nas terras do Egito. Pense que à sua frente estão os israelitas, fazendo tijolos sem parar, em meio a um serviço escravo. Como se não bastasse a vida amarga, diante da árdua tarefa que era imposta, o faraó, rei dos egípcios, cometeu a atrocidade de determinar a morte de todos os bebês do sexo masculino, com o objetivo de controlar a população israelita. Frente aos massacres, um bebê sobreviveu da forma mais improvável possível. Quando já não dava mais para escondê-lo, sua mãe, em uma atitude desesperada, o colocou em um cesto de material impermeável e o soltou à margem do rio Nilo. A filha do faraó o encontrou, o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Até aqui, já podemos aprender algo maravilhoso sobre o nosso grande Deus. Apesar de nos dar liberdade, até mesmo para escolhermos o mal, ele detém um poderoso controle sobre tudo. Será mesmo que a mãe daquele bebê agiu somente por desespero? Será que a princesa encontrou o bebê por coincidência? Pois eu te digo, Deus nos ama antes de o amarmos, nos chama antes que o procuremos e nos escolhe antes de o escolhermos. Se quiser ter uma ideia de como é insondável o amor de Deus, vale lembrar as palavras de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Jeremias 1, versículo 4 e 5. O mal que Faraó decidiu fazer não foi impedido, pois essa vida serve para nos deixar ser quem somos, até mesmo frente às mais abomináveis atitudes. Mas um bebê foi escolhido e protegido para levar bênção ao povo de Israel. Moisés cresceu em um ambiente privilegiado, porém um dia desceu ao lugar onde ficavam os israelitas e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um membro do seu povo. Êxodo 2, versículo 11. Ele matou aquele homem e fugiu para o deserto para não ser morto. Por um lado, Moisés estava socorrendo uma vítima. Por outro lado, cometeu assassinato. A Bíblia não conta os detalhes que permitam uma análise. Talvez seja justamente porque não nos compete julgar. O que nos cabe é perceber que Deus foi benevolente e escolheu Moisés para libertar seu povo. Deus disse para Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado seu clamor por causa de seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Êxodo 7, versículos 7 e 8.
Moisés tentou negar a função de liderança que lhe foi atribuída, dizendo que não era capaz. Ele respondeu para o Senhor: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Êxodo 3, versículo 11. Deus lhe respondeu: eu estarei com você. Êxodo 3, versículo 12. Deus disse a Moisés cada detalhe do que ele deveria fazer. Mas Moisés respondeu: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes e nem agora que falastes com seu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Êxodo 4, versículo 10. Realmente temos dificuldades para entender que não são os nossos méritos que nos conduzem à verdadeira vitória. Era de Deus que provinha, ainda é de Deus que provém, e continuará sendo até o fim dos tempos. O Senhor respondeu: eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Êxodo 4, versículo 12. A falta de fé de Moisés foi tamanha, a ponto de ele responder: por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Êxodo 4, versículo 13. Deus ficou irado, com toda a razão, mas não retirou de Moisés o lugar que lhe cabia. O Senhor permitiu que Arão, irmão de Moisés, o acompanhasse e se tornasse seu porta-voz. Agora vou te dar algo para pensar. Será que Deus já pretendia chamar Arão para ajudar? Ou será que ele se adaptou à fragilidade e à necessidade apresentada por Moisés? Poderia o perfeito se adaptar à nossa imperfeição? Deus não forçou Moisés a agir da exata forma que lhe foi solicitada. No entanto, antes mesmo da primeira conversa com Faraó acontecer, o Senhor já tinha avisado: quando chegar ao Egito, apresente-se para o Faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Êxodo 4, versículo 21. Por um lado, vemos Deus sendo aparentemente contrariado por Moisés. Por outro lado, fica evidenciado que a reação do Faraó já estava selada. Moisés e Arão foram até Faraó e seguiram as orientações de Deus. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Êxodo 5, versículo 2. Depois disso, Faraó castigou os israelitas, tornando ainda mais difícil o serviço que já era pesado. Note, Deus podia fazer com que seu povo desaparecesse do Egito e surgisse na Terra Prometida. Ele não necessita da permissão de ninguém. Só que nós necessitamos viver e amadurecer. A cada derrota ou vitória, somos transformados. Muitas vezes, os erros ensinam mais do que os acertos. Não detenha muita expectativa de que Deus fará seus problemas desaparecerem ou que fará surgir soluções prontas, porque não é assim que costuma funcionar. Ele pode tudo do jeito que quiser, só que costuma nos apresentar soluções um passo de cada vez. Inclusive, o percurso pode ser longo e doloroso. Não se trata necessariamente de nos fazer felizes aqui, e sim de nos conduzir a uma vitória que durará para sempre. Perceba que assim que Deus começou a agir para libertar aquele povo, o resultado inicial foi uma repressão ainda maior que antes. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a esse povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Êxodo 5, versículo 22 e 23. Perceba o quanto somos impacientes e incrédulos. Moisés estava conversando diretamente com Deus, o qual o avisou que Faraó não iria ceder naquele momento. Assim, tudo estava seguindo conforme planejado. Moisés deveria estar confiante, pois deveria saber que era só o começo. A promessa de liberdade já estava dada, mas a sensação de derrota o debilitava. Não me entenda mal, não estou criticando Moisés, e sim olhando para minha própria impaciência e incredulidade.
Estou tentando entender como Deus pode nos tolerar. Precisa ser muito bom e amar muito para suportar nossa ingratidão, geração após geração. O conceito de vida, com começo, meio e fim ao qual seguimos, se perde completamente frente ao Senhor. Deus não obrigou Moisés a seguir sua ordem com exatidão. Ele poderia induzi-lo a se encher de coragem, mas não o fez. Porém, o julgamento do faraó estava selado e o seu tempo esgotado. O mal que ele fez já tinha definido o que ia acontecer. O Senhor foi paciente com Moisés e reafirmou a aliança feita com o povo de Israel, dizendo: Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Êxodo 6, versículo 6. Era importante que todos vissem a justiça acontecer. Moisés declarou a seu povo as coisas que Deus lhe disse, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Êxodo 6, versículo 9. Mesmo quando nós desistimos, Deus segue em frente. Ele voltou a avisar Moisés que Faraó seria resistente. Nos encontros que se seguiram, os primeiros milagres que Moisés fez perante ao Faraó foram inofensivos, como transformar uma vara em serpente. Depois, a cada novo encontro, as pragas enviadas se tornaram cada vez mais grandiosas. Na primeira praga, as águas dos rios, canais, dos açudes e de todos os reservatórios do Egito se transformaram em sangue. Segunda praga, ocorreu uma invasão de rãs em todo o território do Egito. Terceira praga, houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Quarta praga, enxames de moscas atacaram, assolando todo o povo egípcio. Quinta praga, uma peste matou muitos animais, deixando evidente que a mão de Deus iria se tornar realmente pesada. Sexta praga, tumores, que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Sétima praga, uma chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra, matando pessoas e animais, e também destruiu grande parte das plantações e das árvores do Egito. Oitava praga, uma gigantesca quantidade de gafanhotos comeu toda a vegetação que a chuva de pedras não destruiu. Nona praga, houve trevas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Décima praga, todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, foram mortos, com exceção do povo de Israel, para quem Deus estabeleceu regras específicas para seguirem e serem poupados. Tudo o que aconteceu se manteve sob o controle do Senhor. Somente a terra de Gósen escapava das pragas, pois era onde estava o povo de Israel. O faraó sempre se amedrontava, mas quando as pragas eram retiradas, seu coração voltava a se endurecer. Depois da terrível noite em que os primogênitos morreram, finalmente o faraó cedeu e libertou os israelitas, exatamente como Deus previu. A viagem tinha proporções impressionantes. Eram cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Êxodo 12, versículo 37. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois quanto de ovelhas e cabras. Êxodo 12, versículo 38. Pense também na grande quantidade de bens que eles carregavam. Êxodo 12, versículo 35 relata: Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. Mais impressionante ainda é pensar na sorte que eles tinham, pois possuíam a presença constante de Deus. Conforme relatado em Êxodo 13, versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Quanto aos egípcios, a pena imposta para os pecados cometidos ainda não estava completa.
Deus disse a Moisés: endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Êxodo 14, versículo 4. Mesmo depois de ver o poder e a glória de Deus, através das 10 pragas, quando os israelitas viram os egípcios marchando em direção a eles, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Êxodo 14, versículo 11. Vale a pena questionar como os israelitas ainda podiam ter medo de homens. Afinal, a ação e a proteção de Deus havia se tornado absolutamente visível. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Êxodo 14, versículo 21 e 22. Da mesma forma, pergunto: como homens puderam ter coragem de enfrentar a Deus? Êxodo 14, versículo 22 e 23 relata: os egípcios perseguiram aos israelitas, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Êxodo 14, versículo 27 a 28 relata: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os cavaleiros do Egito. Ninguém sobreviveu. Talvez a resposta para as duas perguntas anteriores seja bem simples. Os israelitas agiam como homens livres ao se acovardarem. A liberdade permite até mesmo a ingratidão. Já os egípcios agiam como condenados, seguindo o caminho que lhes é forçado em direção à destruição. Não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Os egípcios já caminhavam em direção à destruição há muito tempo. Eles nasciam e morriam sem que suas vidas alcançassem verdadeiro significado, por estarem mergulhados em pecado. Só que Deus fez algo magnífico, que foi transformá-los em um exemplo de que o mal não será tolerado por muito tempo. Não devemos deixar a sensação de impunidade nos dominar. Deus fez justiça, demonstrando seu poder e sua glória. Até hoje, esses relatos continuam ajudando a salvar muitas vidas. Nossa geração já recebeu um exemplo muito melhor, que é Cristo. Mas a história do faraó ainda nos permite conhecer um pouco mais sobre o amor e a justiça de Deus.